você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 339º episódio aqui do podcast, que tem o patrocínio de Text Expander e Timing e o apoio dos apoiadores lá no apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. E aqui comigo, eu sou o Guilherme Rambo e tenho comigo, como quase sempre, casa quase cheia, temos Marcos Mendes, Coca, Bruno está em missão secreta, o que significa que vocês têm que mandar lontras pra eles, como manda o figurino. E aí, tudo bem? Olá, excelente. Beleza. Muito bem, vamos comentar aqui alguns assuntos das semanas anteriores. Hoje, como vocês podem ver, eu estou numa situação de gravação muito mais confortável do que semana passada e talvez também com a voz soando muito menos cansada do que na semana passada, porque, né, depois de Florianópolis, São Paulo, México, Toronto, você fica um pouco cansado. Então, vamos falar sobre Casa Conectada. Tem aqui o feedback do Francisco Vargas, que diz o seguinte: aqui em casa eu consegui usar a Tuya com HomeKit sem gambiarras, com um hub Zigbee da ZemiSmart, que é nativamente compatível com HomeKit. Instalei 5 interruptores inteligentes Tuya Zigbee no hub e ponte e conectei no app Casa. Funcionam sem problemas, inclusive automações, usando o Apple TV como central. Consegui até incluir sensores Sonoff nesse hub e usar eles no dispositivo casa. Mas após alguns dias, eles desconectavam do hub. Por outro lado, o Tuya funciona muito bem. É bacana. É quando você tem a conectividade, você tem um hub que conecta naquela conectividade, né? E aí você conecta lá no HomeKit e ele faz a ponte lá e fica de boa, né? Quando funciona, né? Que no caso então, aqui, né? teve um tipo que funcionou e outro que não. A experiência que eu tenho com esse tipo de equipamento é com a Philips Hue, né? Que usa lá o hub deles e nunca tive nenhum problema, funciona super bem. Uhum. Aqui também, na única coisa que se manteve em casa, quer dizer, eu tive duas, né? As lâmpadas e a fechadura. A fechadura quebrou, eu falei, dane-se. Então eu mantive as lâmpadas e as lâmpadas sempre funcionaram bem. Só num ponto morto de Wi-Fi que tem em casa, que é no canto do quarto, que é o mais lúcido possível dos roteadores e das coisas da Eero que eu tenho em casa aqui, que não funciona, mas aí é a física, né? Não tem como fazer milagre. Mas aí nunca perdeu, assim, a configuração, não sei o que é o hub, o bridge sumiu, as lâmpadas perderem, resetar sozinho, isso nunca rolou mesmo. Eu vejo esses projetos, parece que a pessoa tá construindo um carro, né? Não, você casar isso aqui com aquilo outro. Parece aquelas micragens, né? Aqueles micreiros dos anos 90 que montavam. Não, não pode ser essa memória, tem que ser aquela outra. Não pode ser esse HD, tem que ser o Satangos, não pode ser, né? Essa impressora da Lexmark não vai funcionar aqui quando tem. Daqui uns 30 anos isso aí vai estar tudo funcionando direitinho. Mas até lá vai ser capenga. Nesse negócio da impressora aí que surgiram os inimigos da HP, né? Daqui a pouco vai ter os inimigos do HomeKit, né? Mas é muito questão de, às vezes, sorte, porque você pode ter o mesmo setup de outra pessoa que funcionou bem e pra você não funcionou porque, né? Porque, sei lá, os raios cósmicos o Feng Shui do Wi-Fi não tá balanceado com o seu chakra e aí não funciona, né? Essas coisas de wireless tem muito voodoo envolvido e mistério que às vezes funciona. Sei lá, o seu vizinho de baixo tem um negócio transmitindo lá que você nem sabe. Eu lembro que uma vez o Coca já deve ter brincado com SDR, Software Defined Radio, que é uma plaquinha que tem uma antena, você liga lá na USB e você consegue sintonizar ali várias frequências de rádio. E aí eu fiz um sweep lá no apartamento anterior que eu morava lá. E, cara, ele detectou tanta coisa, mas tanta coisa. Tinha, tipo, controle de garagem, controle remoto de TV, telefone sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee. E o negócio de sensor de pressão de pneu de carro que tava no estacionamento lá embaixo. Então, cara, tem tanta coisa sempre transmitindo pra tudo que é lado. Você nunca sabe o que vai funcionar quando o assunto é wireless. É impressionante que as coisas funcionem at all. É impressionante que a humanidade não ficou estéreo. Eu sempre penso nisso quando eu falo assim, esse monte de onda e sinal na gente o tempo inteiro. Eu acho muito inacreditável que a gente não derreteu ou que a humanidade não se extinguiu por conta do Wi-Fi e do Bluetooth que nos rodeia.
E um follow-up improvável em tempo real, inimigos da HP, porque eles eram de engenharia, era HP 12C. Eles eram inimigos dessa HP e não da impressora. O que, bizarramente, por algum motivo, eu sei. Mas diga lá, Coca. Eu acho engraçado esses casos que a princípio não tem nada a ver. O cara liga o micro-ondas e para de funcionar o Wi-Fi, para de funcionar o telefone sem fio. E é a mesma frequência, 2.4, mas assim, parece de uma aleatoriedade, né? Assim, um negócio completamente... Cara, mexo aqui, funciona, mexo aqui, não funciona. O lance do forno do Rambo, né? Ou da panela, tinha algo com seus AirPods, não tinha? Ah, tem uma panela enorme que eu uso quando tem que cozinhar 1 quilo de macarrão, que se eu boto ela no fogão lá na potência máxima, fogão de indução, panela, né, no fogão de indução, cheia de água com sal, gigante, eu ligo e eu começo a ouvir nos AirPods. Eu fico, eita, que se tá fazendo isso com os AirPods, o que tá fazendo com o meu corpo, né? Exatamente. Deixa eu jogar o macarrão de longe só pra... Né? Mas enfim, ainda sobre... de chumbo. Nossa, ainda sobre o papo de casa inteligente e tudo mais, o Alisson Rocha falou o seguinte: sobre esse período de transição para o protocolo Matter, eu também tenho esse problema. Tenho lâmpadas i2Go que ainda não foram atualizadas para o Matter, e pesquisando alternativas já me deparei com serviços como o Homebridge, que pode ser instalado no Raspberry Pi, por exemplo, e o Casa identifica como uma ponte. Já tem várias marcas com plugins prontos, e para as marcas que não tem, você pode baixar o template, que é, se eu não me engano, em .NET, implementar e disponibilizar. Gostaria de saber se vocês já usaram algo parecido e também consideração dos senhores sobre a segurança de soluções como esta. Olha, eu acho até que eu mencionei como uma das gambiarras, né? O Homebridge, o Home Assistant e tal, que é... Gambiarra nesse sentido não é uma ofensa, é só um fato, é uma gambiarra, o que não quer dizer que não funciona. Funciona, mas é uma gambiarra, é uma parada que você vai ter que manter e que pode, né, quebrar ali de tempos em tempos, você ter que dar uma mexida pra voltar a funcionar. Eu tentei usar o Homebridge por conta da minha TV. Minha TV é uma da LG, que é um OLED, uma das primeiras versões dela, e eu queria poder ligar, desligar com a Siri, aquela coisa toda, que claro que não dava pra fazer isso nativamente. E eu vi que com o Homebridge dava. Você, por meio do Homebridge, conectava lá no Bluetooth da TV, não sei o que lá. Eu nunca consegui fazer isso. Eu lembro de instalar aquele monte de library, de ir lá no terminal, fazer os comandos, ele baixava a coisa, instalava a coisa, baixava e falava, nossa, vai começar a falhar tudo no meu Mac agora, eu não vou nem saber desfazer esse negócio. E aí, até funcionava assim, o lance da TV, por tipo 5 minutos. Eu não tinha Apple TV ainda, então era direto eu queria, sei lá, ligar a Netflix no aplicativo mesmo da Netflix da TV. Quando eu desligava a TV, se eu pedisse imediatamente pra Siri ligar de novo e abrir a Netflix, rolava. Mas a minha TV, ela tem 2 estágios de desligado. Ela tem um stand-by com a tela desligada e ela tem desligada completamente. Quando ela entra no desligada completamente, aí não tem como acordar. O sinal não chega nela pra fazer a ligação, né? É diferente do HDMI CEC, pra não confundir. O ARC é uma coisa, CEC é outra, né? Tá. Do HDMI CEC, da Apple TV agora, se liga a Apple TV, ela liga a TV. Se eu falo pra Siri ligar a TV, ela também faz isso. Mas a minha experiência com o Homebridge foi essa. Eu sei que pra quem manja mais do que tá fazendo, o negócio deve funcionar, mas quando eu tentei direto no meu Mac, não funcionou, não. Quer dizer, é por culpa da TV, né? Mas não funcionou. Eu tenho uma notícia pra te dar. Não foi culpa do Homebridge, como você já mencionou. E eu vou dar uma notícia aqui. A minha TV, que suporta HomeKit full, nativo, tem o mesmo problema. Quando você desliga ela, depois de uns minutinhos que ela dorme de verdade, para economizar energia, você não controla mais ela no HomeKit. Ou seja, 90% do tempo, você entra lá no Home e tá lá, não está respondendo, a bendita TV lá não está respondendo. O que, assim, tá, eu entendo, só que dispositivos conectados têm, né, facilities ali para ficar com a parte conectada ativa ali, mesmo quando o dispositivo tá desligado. Tipo, o seu Mac, quando ele tá dormindo, você consegue acordar ele, principalmente se ele tá plugado no carregador, via rede, para receber comandos e tal. Então, né, mal feito o negócio, porque... O que adianta ter HomeKit e eu não posso ligar a TV porque se eu desliguei há mais de 5 minutos, ela morreu e não dá mais pra ligar, como se tivesse arrancado da tomada, né? Então não adianta de muita coisa, mas aí resolve ligando a Apple TV, que
Aí a Apple TV manda a TV ligar, Sim. porque tá ligado na TV. É a solução mais cara, mas que funciona. Então, no seu caso, não foi o Homebridge, mas poderia ter sido. Eu tenho Homebridge, funciona legalzinho. Acho que eu tenho ativos aqui, né? No olho, o controle remoto e termômetro. Foram coisas que eu peguei aqui, mas certamente tem mais. Eu acho que eu espetei a Alexa lá dentro também, né? Tem sensores de qualidade de ar, tem ali umas 10, 20 coisinhas assim pontuais que eu espetei no Homebridge com pluginzinhos já prontos e funciona de boa. Código aberto, né? Na questão de segurança, código aberto você pode inspecionar, tem bastante gente usando. É arriscado, podem invadir lá o GitHub, disponibilizar uma atualização, mas esse meu Homebridge, ele fica isolado, né? Ele tá containerizado, fechadinho, então o risco, sei lá, vai ser de ligarem a minha TV, eu não quero ligarem. Eu não quero que ligue, né? Mas, assim, não tem maiores riscos. A própria rede, de alguma maneira, tá fechada, não tá mais ou menos seguro. O que você tem que cuidar quando você cria esse tipo de situação é para esse dispositivo não estar exposto na internet. Esse que é o perigo. É alguém... o pessoal de hacker, né, hacker noob, gosta de falar, eu sei o seu IP, né, como se saber o IP da pessoa fosse grande coisa, né, que na maioria das vezes não muda você saber o IP ali, você não consegue hackear uma pessoa só porque você sabe o IP. Agora, se você tem na sua rede da sua casa lá, uma câmera conectada e ela tá lá, o servidor dela tá lá no 0.0.0.0 2.8000 lá na porta 8000, qualquer um que tem o seu IP consegue acessar essa câmera, né? Tá, se tiver senha, vai ter que saber a senha e tudo mais, mas aquela coisa, o que você tem que cuidar com esse tipo de dispositivo, seja câmera conectada, micro-ondas, lavadora ou Homebridge, não deixa ele expor o que ele está oferecendo de serviço ali para a internet. Deixa ele isolado só na sua rede local, e aí ele pode baixar coisas da internet e tudo. E normalmente, eu acho que o Homebridge é um deles que quando você faz o setup, ele já configura para ficar desse jeito. O padrão já é esse. Se você fizer ele ficar exposto na internet, você já foi além do padrão, então a culpa é sua, né? Mas, no geral, eu diria que, né, se você tem um mínimo ali de conhecimento, não tem perigo, não, né? É só tomar esse cuidado e se divertir. Porque o legal do Homebridge, dessas soluções, é que você bota o que você quiser no HomeKit, né? Ou integra com outras coisas também. Então, eu quero um termômetro no meu HomeKit, mas eu não quero que ele me mostre a temperatura. Eu quero que ele me mostre a cotação do Bitcoin no App Home. Você consegue fazer. Porque, né, é só um negócio fake lá, você bota o número que você quiser. Então é bem divertido. E pra quem quiser começar, vai por onde? Procura o quê? Lê o quê? Assiste o quê? Procura Homebridge no Google e procura vídeo no YouTube sobre Homebridge. E é isso, não tem muito... E um mínimo de conhecimento prévio de rodar comandos num Linux ajuda. Eu já, por exemplo, não recomendo rodar no Mac, porque o Mac não é o melhor ambiente para esse tipo de coisa, né? Um Raspberry Pi é bem mais indicado, ou pelo menos se for rodar no Mac, roda num Docker, numa máquina virtual, para não ter perigo de ferrar o seu Mac. Via de regra, essas coisas são extremamente bem documentadas. Mas, né, feliz ou infelizmente, os usuários são que nem seu Marcos Mendes, que não lê manual. Não. Não, mas se bater lá no homebridge.io, se não me falha a memória, vai ter toda a documentação. Como é que instala aqui, como é que instala ali, né? É bem divertido. Se de alguma maneira, né, eu brinquei que as coisas ou são HomeKit ou são Tuya, eu poderia brincar um pouquinho mais e dizer que as coisas, todas elas, ou são HomeKit ou são lá o ESP32. Embora tenha outros, enfim, mas tem muitas coisinhas legais que dá pra fazer, né? Mas tem que ter paciência, baixas expectativas, tempo, fazer com calma. Paciência. Cara, vou sair daqui a meia hora. Não. É que você vai passar o final de semana sozinho, todo mundo viajou, você vai ter que ficar lá, vai ter o sábado inteiro, domingo inteiro. Esse é um bom momento pra brincar de Homebridge. Exatamente. É o projeto de final de semana, de preferência chuvoso.
Bom, continuando o papo de casa conectada, o Adilson Elias, que, um detalhe, sempre escuta o ADT cortando a grama do jardim da casa dele. Olha que legal. Essa grama tá muito bem mantida, né? Porque ele corta toda semana. Eu lembro a grama lá de casa, quando era criança lá, tinha um gramado enorme, era uma vez por mês e olha lá que cortava grama. Então, tá cortando toda semana, tá boa a grama. Quer saber o tamanho do jardim pra escutar o ADT inteiro escutando a grama, né? É um belo jardim, né? Mas o Adilson não quer falar sobre grama, nem sobre jardim. Ele falou que eu citei, né, um produto da Shelly e ele gostaria de saber se poderia compartilhar um link ou modelo do produto, que ele gostou da ideia de poder atualizar o firmware, e a gente vai deixar aí nas notas do episódio. O Shelly ele tem vários modelos, mas é tudo mesma coisa, basicamente. A diferença é tipo quantos switches tem em cada... né, negocinho ali. Eu tenho, acho que a maioria aqui é o 2.5, se eu não me engano, o modelo, que ele tem... Você consegue fazer switch de 2 saídas, então você tem 2 switches e 2 saídas, e aí você configura como que vai se comportar ali. E aí tem diferença de potência e outros recursos, mas a gente deixa aí links nas notas do episódio pro pessoal que estiver interessado. Acho que o lugar mais fácil de achar é na Amazon. Boa, geralmente eu coloco nas notas do episódio Shelly.com, né? Que lá você consegue, daí você parte para toda a gama de produtos, mas eu posso colocar específico esse aí que você tem, porque talvez já resolva a dúvida aí da galera para poder ir atrás de alguma direcionada. Para facilitar, eu tenho 2 modelos aqui, se eu não me engano, um deles é o 1, é o Shelly 1, que é um azulzinho meio arredondadinho, um azul claro, e o outro é um pretinho meio triangular, assim, sei lá, que é o Shelly 2.5. Então, vendo as imagens com a descrição que eu dei, já não precisa nem saber o nome, só pela foto você já tem uma noção, mas a gente deixa o link direto aí também. Não tem mais como errar. Muito bem, a gente ainda tem mais follow-up para fazer aqui, mas antes disso eu quero agradecer o Text Expander, que está patrocinando mais um episódio aqui do ADT. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que existem e ele está disponível para Mac, Windows, Chrome, iPhone e iPad. O que ele faz é basicamente trabalhar para você poupar vida e não ter mais que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Com o Text Expander você configura uns atalhos de texto e aí, quando você digita esses atalhos, ele troca pelo texto completo já prontinho que você tiver definido. Então no e-mail, por exemplo, que já tem ali um texto meio pronto que você tem que mandar uma mensagem ou responder com frequência, você já pode criar o texto de resposta e configurar um atalho lá para ele no Text Expander, e aí é só você digitar esse atalho que ele cola já o texto pronto, incluindo formatação, negrito, itálico, link, cor, tudo certinho do jeito que você configurou. Dá, inclusive, também para prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa para quem você está mandando mensagem, e aí então é ativar o atalho, preencher o nome da pessoa e pronto, ele já joga lá o texto prontinho, sem você ter que ficar copiando, colando, ou pior ainda, escrevendo tudo toda vez. Uma coisa bem poderosa do Text Expander é que além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais, e aí com isso dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada atalho, tudo automático e com foco total em colaboração. Então, para conhecer melhor o Text Expander e ainda garantir 20% de desconto na hora de assinar o plano individual, acessa o link textexpander.com/ADT. Com esse link, você, além de economizar tempo usando o Text Expander, você vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá textexpander.com/ADT e tem o link aqui na descrição também. Muito obrigado ao Text Expander pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado, Text Expander. A gente falou daquela música da lavadora da Samsung que não termina nunca, e o Henrique Félix contou pra gente que essa música é nada menos do que a... Como é que fala isso, Marcos? Eu diria Die Forelle. Die Forelle, de Franz Schubert, deve ser, né? Tem que falar com potência, né? E o Henrique disse, eu descobri por acidente, ouvindo música clássica lo-fi em um canal do YouTube. Seus hábitos são muito curiosos, Henrique. Eu já quero saber que canal é esse. E o Henrique continua, dica, dependendo da máquina, se ela tiver app de celular, dá pra desativar a música pelo app. Na verdade, a minha não tem app e dá pra desativar a música,
mas eu não desativo porque ela tem uma utilidade, né? Porque a máquina fica aqui na área de serviço, normalmente a gente fica lá no segundo andar e aí você ouve quando ela terminou, às vezes você tem que ir lá, dobrar a roupa, tirar e tal, então tem a sua utilidade, né? Só não precisava ser tão longa. Se ela fizesse 3 apitos sequenciais, estava resolvido, né? O lance é que alguém devia gostar muito da música e se empolgou pra colocar. E é engraçado, não sei vocês, mas quando tá lavando roupa e vai chegando perto do horário, eu fico com um processinho rolando na cabeça que fica só tentando pescar a minha DLG, né? Que é uma música mais curta e são tons mais agudos, então a hora que eu reconheço 2 notinhas ali, já sei que foi. E é engraçado que a gente tava aqui em casa um dia mais pra dentro da casa, eu e a Larissa e a lavadora, lá fora, né? Na área de serviço. E aí eu levantei, ela falou, onde você vai? Eu falei, acabou de secar a roupa. Ela falou, cara, como é que você escuta toda vez? Eu não faço ideia. Eu falei, que geralmente eu fico mais em casa, eu tô mais ligado nisso aí, né? Mas a DLG também, ela é de uma música folk inglesa, e é uma versãozinha mais animada, chamada The Lincolnshire Poacher. E aí isso me lembrou também que o toque clássico da Nokia também é uma música clássica, que é de um cara espanhol, é uma música chamada Gran Vals, que é do Francisco Tárrega. Então, sempre tem uma influenciazinha, a gente acha que o povo inventou, não, sempre tem um pezinho, uma influenciazinha de outro lugar e geralmente é um pezinho da música clássica. Assim como a música do Mario é Green Green. Exatamente, eu vou deixar na descrição aqui pra quem quiser conhecer. Tanta cultura musical e a única coisa que eu sei é que Missão Impossível, a musiquinha é Missão Impossível em código Morse. É o M e o I em código Morse, exatamente. Isso é verdade. Eu lembro que a minha cabeça explodiu muito quando eu descobri isso. A música YYZ do Rush também, né? O YYZ, por conta do aeroporto lá de Toronto, a bateria faz o código Morse também de YYZ. Pô, eu não lembrei dessa música. Eu devia ter escutado essa música quando eu tava lá, no aeroporto lá. Eu tenho essa coisa de ouvir músicas do lugar quando eu tô no lugar. Não sei se vocês têm essa mania também, né? Sim, eu tive que escutar Chelsea Hotel, do Leonard Cohen, quando eu estive em Nova York, na frente do Chelsea Hotel. E é engraçado que tinha um casal também, escutando música e tirando foto. Eu falei, bom, sabemos exatamente que música eles estão ouvindo também, né? Não tem como fugir. E a gente falou das compras digitais que somem depois de um tempo. O Nathan Ronick, ele disse que esse ano teve uma grande polêmica em relação aos livros do Roald Dahl, que foram atualizados com uma linguagem politicamente correta. Quem já havia comprado digitalmente recebeu a atualização automaticamente, né, nos leitores, e para ele isso é gravíssimo, né, levando em conta que o autor nem tá mais aí, né, e pergunto o que a gente acha disso. É um assunto espinhoso, né, porque eu não sei o que tava escrito lá e pelo que foi substituído, mas de um modo geral eu não sou a favor de reescrever coisas que já estão escritas, né, ainda mais que o autor não está aqui, né, então, sei lá, se o autor estivesse aqui e ele decidisse, né, não, vamos republicar e mudar isso aqui, beleza. Tava vendo até recentemente sobre desenhos antigos da Disney que foram editados para tirar certas coisas, né, que não pegam bem nos dias de hoje. E por um lado eu fico assim, putz, mas merece ser preservado mesmo esse tipo de coisa, né? Não, mas por outro eu fico, putz, mas, né, vai apagar o negócio que tava lá pra esconder, né? Tipo, eu fico muito em conflito quando o assunto é devemos mudar, né, apagar, reescrever as coisas, né, seja qual for a mídia, ou deixar como tá e preservar por mais que seja errado, né, dentro dos padrões de hoje em dia, não sei. Isso é espinhoso, né, porque eu fico pensando assim, eu pego um livro de Platão, certamente o que está escrito nesse livro não foi o que o Platão escreveu há tanto tempo atrás. Então, né, por um lado, eu aceito mudanças, não outro, né, dado a se considerar. Geralmente quando a gente recebe uma atualização a gente fica feliz, caramba, tá atualizado, né? Então são pontos positivos. Dito isso, eu pessoalmente prefiro manter a coisa o mais preservado possível, porque eu consigo entender que aquilo é fruto de uma época, né? Exato. Não é que a pessoa lá de 2000 anos atrás, né, para evitar ser menos polêmico, era uma pessoa má porque... Não é isso. A gente pega a Inquisição, por exemplo, que foi uma barbárie, mas dentro do processo de Inquisição, né, o direito à vida que a gente tem hoje é uma conquista recente. Antigamente não se tinha direito à vida. Isso é um absurdo, mas para a época, o que valia a pena era a vida do além. Então tudo bem
você ser torturado e morrer, né, defendendo a sua ideia, porque assim você vai pra vida que merece ser vivida, que é a vida do depois. Enfim, eu entendo aquilo como um contexto da época, mas que não é mais válido hoje. Eu consigo ter essa separação, mas pra muita gente isso é complicado. Não, tem que apagar isso, reescrever isso, né? Mas, sei lá, né? Meio que apaga a história. Eu tenho um conflito também de, tipo... Hoje em dia você vê, às vezes, não é porque algo está sendo mostrado, por exemplo, numa obra audiovisual, que aquilo está sendo defendido, né? Só está sendo mostrado. Então você vê hoje em dia pessoas querendo cancelar obras audiovisuais porque o vilão fez alguma coisa muito horrível, que é... Mas é o vilão que fez. Não tá falando que é certo, tá só mostrando, né? Mas aí, pensando nesse lance que você falou e pegando um exemplo menos antigo, sei lá, pega um filme, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, Airplane. Edita ele pra deixar politicamente correto, tirar as coisas erradas que tem lá, que tem muitas erradas horríveis. Hoje em dia são horríveis. Mas, cara... Então apaga o filme, né? Tipo, se você quiser assistir, você tem que assistir, como você disse. É um fruto de outra época, outros tempos. Naquela época isso era aceitável, hoje em dia não é mais. Então você dá risada de como as pessoas eram idiotas que achavam que aquilo era ok, né? Mas não de tipo, ei, que legal, né? E Don't Call Me Shirley. É muito bom isso. Essa parte não precisa editar. Eu acho que isso não essa piada, né? É muito bom. Mas esse é um assunto, de novo, vou falar a mesma coisa que vocês, espinhoso, porque dá pra atacar e defender, e quem acha um absurdo vai continuar achando absurdo, quem acha que tem que fazer vai continuar achando que tem que fazer, e beleza, e a discussão ganha um outro aspecto, né? Eu lembro que uma das coisas que foram modificadas no livro, inclusive mexeram até na Fábrica de Chocolate, que é dele, né? E a Netflix comprou toda a obra dele, então isso aconteceu depois que a Netflix comprou, isso é importante também. Tem a personagem descrita como gorda, tiraram o fat e trocaram por uma outra coisa que era tipo um eufemismo, ou talvez tenham suprimido essa parte. Chubby. Então, assim, usar o termo gorda no acusativo, né? Se você puder, dá pra fazer isso de outras formas, né? Sem ser uma coisa que ataque. Se for uma coisa que é essencial pra história, o ponto daquele pedaço do texto é acusar a pessoa de gorda, aí é uma parte desconfortável da história que as pessoas vão se deparar e vão passar por ela porque faz parte do texto. Agora, se quando ele escreveu o livro era uma coisa que era tido como normal, e hoje em dia a gente tem um pouco mais de consciência de que você pode se expressar de outros jeitos, pra crianças com seus cérebros maleáveis, vale a pena ter esse cuidado, mas com limites também, que senão você reescreve o livro inteiro e ele vira um nada, né? Então, nessa situação já existem dois lados e eu fiquei em conflito entre defender um lado e defender o outro, porque a obra é a obra, é a obra, é a obra, e pronto, né? Especialmente o cara morreu já faz bastante tempo. Então, fazer essas modificações póstumas é tão incômodo quanto você pensar, por exemplo, você vive aparecendo, escola americana tal, bane o ensino nas aulas de história sobre escravidão porque fazia as crianças brancas se sentirem desconfortáveis. E aposto que essas suas mesmas pessoas que estão bravas porque tiraram o gorda do livro da Fábrica de Chocolate. Então, nesse caso, também existe aí uma certa inconsistência. Eu tô imaginando a pessoa para dar um exemplo, mas ainda assim, não duvido que esteja distante da realidade. Outras coisas que eles mexeram também, tipo, pai e mãe, os termos ficaram mais abrangentes. Então, virar família, em inglês tem parents, né, que não tem gênero. Aí, eu sei que acaba virando um terreno muito mais minado, porque tem todo o lance da discussão que, enfim, tem gente que gosta de se enforcar nessas discussões sobre como é proibido ter qualquer tipo de flexibilidade nesse assunto. Então, é uma pena. Nesse caso, eu acho bacana você promover a discussão e o contato das pessoas que são intransigentes com outros tipos de existência que não sejam as delas. Aí eu acho ok. Mas, de novo, numa obra literária, especialmente se o segmento do texto não fizer muita diferença, aí começa aquele lance como é que é slippery slope em português? Uma coisa leva a outra? Declive escorregadio. Que, sim, se você for começar com isso, não vai ter limite, daqui a pouco não vai ter livros, não vai ter séries, não vai ter nada, não vai ter história, blá blá blá. Não é pra tanto.
Mas é desconfortável mesmo pensar que a obra foi atualizada e corre o risco de passar da medida do que é apropriado atualizar para uma linguajar de hoje, porque isso que o Coca comentou de, isso nos anos 40 não tinha problema falar isso, mas nos anos 40 a pessoa que lia isso se sentia atacada da mesma forma. Hoje em dia existe uma consciência sobre proteger essas pessoas que elas não estão fazendo nada de errado, elas só existem. Então é complicado, tem vários lados e mexer em obras literárias é um problema, mas tendo dito isso, uma ou outra coisa para adaptar para as sensibilidades de hoje em dia, se não for essencial à história, para coisas graves, tipo chamar a pessoa de gorda, naquela coisa agressiva, não vejo problema não. Em se tratando de coisa pra criança, eu sou muito mais a favor até, porque eu nem tinha pensado por esse lado, porque aí realmente são seres em formação, né? A criança ainda não tem... A criança não entende que, né? Algumas crianças são bem mais inteligentes que outras, né? Então algumas até vão entender que isso é antigo e tal, mas a maioria não vai entender, então é mais complicado, né? Eu tava pensando no framework de adulto, né, que compreende esse contexto. Então, quando é uma coisa para criança, realmente acho que eu sou a favor de ser um pouco mais leniente com as mudanças, porém eu poderia argumentar também, eu consigo imaginar pessoas argumentando que, então escreve coisa nova, né? Porque tem que pegar um negócio antigo? Então escreve outra história, né? Ou pega e faz assim, baseado no livro tal, e aí você vai lá e faz um trabalho derivado, né? Em vez de passar borracha, né? No outro. De novo, falando aqui, eu não sei o que foi editado, né? O quanto foi, do que pro que, né? O Marcos deu um exemplo, né? Mas enfim, acho que quando o assunto é conteúdo para criança, aí fica um pouco mais complicado mesmo. O que não deixa de ser uma oportunidade para ensinar. Se você der o contexto, é que nem os desenhos do Looney Tunes, os super antigos, que são extremamente racistas, eu mandei um para você que eu não vou nem falar aqui, porque eu tenho vergonha de falar. Nossa, quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo... Tá, é sério isso? Isso não é deepfake. O que acontece? No começo tem, escuta, ele tem cenas que hoje em dia são inaceitáveis, mas faz parte do contexto histórico, então pra gente apagar a história, a gente só fala, isso aqui a gente não apoia, não faria hoje em dia, mas tá aí. Então, nesse caso dos livros, eu consigo imaginar, por exemplo, você ter um adendo e diga lá no final do livro, um asterisco, uma nota de rodapé dizendo que aquele termo foi alterado por causa disso. Dá o contexto, explica o que aconteceu. Acho que o melhor jeito é ensinar, é explicar, sabedoria, conhecimento, informação. Né? É assim que as pessoas andam. Eu acho que dentro do contexto mesmo, né? Eu acho que a nota de rodapé, nesse caso, funcionaria muito bem, tipo, né? Gorda, daí né? Daí lá embaixo Naquela época isso era aceitável, hoje em dia, né? Talvez você deva pensar em se expressar de uma forma diferente, né? Newton, né, que é o pai da física, ele tinha uma série de escritos alquímicos, né, e que foram escondidos pela família para não queimar a imagem dele, digamos assim, como cientista. Mas aquilo era comum na época. A gente olha a primeira obra de ficção científica lá o monstro do Dr. Frankenstein, e naquela época realmente se acreditava que a eletricidade, que era uma coisa que a gente estava descobrindo, a gente acha que a eletricidade tá aí desde sempre, mas não, era o momento que a gente estava descobrindo. Quer dizer, ela tá aí desde sempre, né? Mas a gente só controlou ela recente. E a gente fica nessa coisa, né, de a gente não entende o contexto. Realmente a galera daquela época acreditava que a eletricidade era um grande advento e caramba, então o músculo tinha a eletricidade que a gente conquistaria a vida. Aquela obra dali não é uma ficção só, é uma ficção com uma dose forte de crença do momento de que a gente conseguiria vencer a morte com a eletricidade. E hoje a gente sabe que não é exatamente assim que a coisa funciona. Mas entende? Você já viu um desfibrilador? A verdade aí, ó. Tem esse contexto da obra que eu acho riquíssimo, né? Porque não é só a obra pela obra, mas a obra dentro de um contexto histórico, entender como que aquela galera pensava, quais eram as crenças, quais eram os valores, mas que não necessariamente isso se aplica nos dias de hoje. Agora, falando desses contextos, né, de crenças, tem hoje tá todo mundo fazendo o seu próprio streaming, né? E quem inventou de fazer o seu próprio streaming de alguma maneira foi o Mercado Livre. Tinha aqueles pontos, né, que já dava o desconto, né, em alguns serviços de streaming, agora tem
uma solução, né, bem semelhante ao que a Amazon faz, né, com o Prime Video. Vai ter uma solução do Mercado Livre para você assistir algum conteúdo, e vai ser baseado em anúncios, né? Vai ter anúncios ali de 30 segundinhos, 20 segundinhos, né? Similar aquele conteúdo da Netflix baseado em anúncio. E Mercado Livre, a entrega é fantástica, né? A entrega, você compra sábado de manhã, sábado no final do dia, já tá com você. Mas o que vocês acham do streaming como... Não é brinde a palavra, né? Mas como um perk, né? Como um brinde desses serviços. É outra coisa também que a gente corre o risco de ser... Na verdade, as empresas estão correndo o risco de serem reducionistas, transformando profissões e mercados inteiros numa lista de brinde mesmo, né? Que você tem a Amazon, que você assina o Amazon Prime para receber papel higiênico no dia seguinte ou no mesmo dia, e de brinde vem um monte de conteúdo de filme, de série que as pessoas passam a vida inteira fazendo, e para essas empresas todas, Apple a mesma coisa, agora pro Amazon a mesma coisa, elas todas, né? Na verdade, sei lá, a Disney tem os parques, as coisas todas, e também tem o Disney Plus, toda empresa tem o seu, né? Mas para esses grandes conglomerados de tecnologia especialmente, o streaming é uma perna não é tripé, do multipé de benefícios para você assinar uma pacoteira toda, né? Acho que isso acaba pro público talvez até reduzindo um pouco do valor percebido que aquilo tem, que as obras têm, os trabalhos das pessoas, expressão criativa. A gente volta até o papo do Roll Down. Quando você falou disso aí eu liguei, juntei lá com o Trek, eu tinha visto, Meli Plus, agora não sei o que lá. Eu falei, deve ser tipo aquele Pontos Livelo, esses... Como é que chama aquele outro que também é um coraçãozinho lá? It, do Itaú. Tem o It, tem um outro que também era a mesma coisa. Alguém aqui no chat que tá acompanhando... Ami. Coraçãozinho, Ami. Tá aí. Então é tudo meio... putz, mais um desses planos assim, né? Agora eu dei uma espiadinha, eu vi a matéria aqui do Tassos Veloso lá no Tecnoblog e vi que pelo menos pra mim não vai mudar tanto, que eu assino o nível 6 do Mercado Livre pra ter a Disney e o Star Plus. Isso pelo menos a princípio vai continuar. Mas é muito curioso como um mercado gigantesco como de streaming, ele acaba virando e tem mais isso, como um benefício tipo, sei lá, pipoca. Pipoca é bom, hein? Uhum. Eu gosto. Inclusive, a gente assina o programa de pontos de uma rede de cinemas aí, que a gente frequenta pra ganhar pipoca. Aí, viu? E ganhar ingresso. Mas o que a gente quer mesmo ganhar é a pipoca. Porque o ingresso você tem que ir lá, daí resgatar na bilheteria. A pipoca você só vai lá e pega. Então, a gente quer saber da pipoca. E pipoca de cinema é caro, né? Vocês já viram o preço? Então, assim... É curioso isso. É curioso como as empresas de tecnologia estão meio que dominando o mercado de conteúdo agora, né? Você tem Hollywood fazendo filme de big screen, basicamente, e ainda tá envolvido nas produções e tal, mas a venda, de fato, do conteúdo vem pelas empresas de tecnologia, né? Apple, Disney Plus... Prime, Meli Plus e todos os outros, né, Netflix, etc. Então é muito curioso essa mudança, esse lance de ser um brinde. Agora, com relação ao Mercado Livre propriamente dito, eu tô no time do Coca. Pra mim, o Mercado Livre é a Amazon do Brasil. Uhum. Eu sou bastante satisfeito. Não sou fanboy nem defensor da empresa, porque eu acho que eles não merecem, né, isso, não precisam disso, mas com relação a comprar um negócio e receber rápido, isso tá bom, tá bem bacana. Já várias vezes aqui também aconteceu, compra de manhã e chega no mesmo dia, coisa que a gente ouvia falar da Amazon lá fora e que hoje em dia é a realidade aqui, né? Eu não lembro os números, eu sabia, tentei caçar aqui rapidinho e não encontrei, mas a frota de entrega do Mercado Livre é maior do que a dos Correios. Então, a rede que eles conseguem, por isso que a estrutura deles é tão boa, eles têm o centro de distribuição e as vanzinhas que a gente vê na rua, parece que tem mais do que Sedex, porque tem mesmo. Isso é tipo o dobro, é ridículo, assim, né? Tem avião, os da Gol também, exatamente, né? Então, é por isso que nem a Amazon conseguiu entrar aqui no mercado brasileiro, porque é que nem o Uber Eats concorrendo com o iFood. Não teve a menor chance de concorrer
morrer. E a Amazon é a mesma coisa. Você vê que a Amazon não investe tanto aqui no Brasil, porque nem teria como, né? É uma briga que não tem por onde entrar. O Mercado Livre domina completamente, porque, enfim, era o Arremate e o Mercado Livre, chegaram cedo, viram uma coisa só, e eBay juntou na brincadeira toda também. Então é... Olha, você falou de Uber Eats e iFood, eu lembrei agora que eu usei um tempo Uber Eats quando teve aqui no Brasil e parei de usar quando eu tive um problema seríssimo que nunca aconteceu no iFood, de simplesmente não entregarem o negócio e constar como entregue. Uhum. Aí o Uber Eats ficou, aí, né, hoje em dia o Uber Eats nem faz mais delivery no Brasil, e aí ficou como o app que eu uso quando eu tô viajando pra fora, né? Nos outros países, quando eu visito, normalmente tem Uber Eats. E agora, nessa minha última viagem, eu usei o Uber Eats. Eu fiz 2 pedidos no Uber Eats e eu recebi um. O segundo pedido que eu pedi num outro dia, apareceu lá como entregue e não foi entregue. E é isso. Então, é essa a experiência do Uber Eats, aparentemente. Bom, independente do país, pelo menos. Brasil, bando de safado. Não, Canadá, é universal. Pô, e os canadenses são tão educadinhos. São mesmo. Quantos I'm sorry você ouviu durante a viagem? Nossa, perdi a conta. Eu não sei se eu vou assistir coisas no Mercado Livre. Acho que chega um tempo você já tem mais ou menos o Amazon Prime conseguiu o seu espaço, né? Eu assisto coisas no Amazon Prime. Né? Sim, tem filmes ali velhos, a grande maioria né, você tem que pagar, você tem que alugar, né, no Amazon Prime. Mas ocupou o seu espaço, Netflix ocupou o seu espaço. Eu não sei se eu instalaria o aplicativo do Mercado Livre para ver um conteúdo. Talvez não seja esse o objetivo, talvez eles estejam mirando o cara que tem um aplicativo do Mercado Livre, tá no celular, tá na rua e vai consumir por ali, né? O início de fazer um super app de alguma maneira. O próprio aplicativo Mercado Pago, ele já tem uma vibe ali meio super app. Então não sei qual é o plano que o Mercado Livre tá pensando. É diferente de você assinar o nível 6 e para pegar um Star Plus, uma Disney, porque aí você usa os aplicativos oficiais, né? Eu não sei. Não sei se o mercado já está consolidado, se é preconceito meu, mas eu não me vejo instalando um aplicativo para consumir esse conteúdo. Ainda mais que não vai ser um conteúdo, pelo menos nesse momento, um conteúdo próprio, né? Vai ter coisa de Disney, que já, obviamente, já vai estar na Disney. Mais opção, melhor. Né? Não tô dizendo para não fazer, muito pelo contrário, tem que fazer. Mas não sei se eu tô nesse público-alvo nesse primeiro momento. Eu tenho um lance assim, eu evito, essa frase vai soar muito estranha, eu evito desfrutar desses benefícios. Que assim, se eu for catar aqui, eu tenho, sei lá, plano de celular de uma operadora, plano de celular de outra operadora, cartão XPTO, não sei das quantas, Premium, Black, Plus, Master, Ultra, Max, Mercado Livre, nível não sei o que, das galáxias. Aí, tem Disney Plus, não sei o que, Plus, tudo Plus, grátis, ou são não sei quantos meses grátis. Eu nunca vou atrás dessas coisas, porque eu fico pensando assim, eu vou lá, daí eu vou entrar num site ruim, que eu vou ter que digitar um código que não vai funcionar, que vai vir um e-mail, aí vai vir um SMS, eu vou ficar recebendo propaganda por 50 anos sobre isso, e aí daqui um mês eles cancelam esse negócio, e aí eu vou perder a minha assinatura, vou ter que assinar igual. Então, quer saber, se eu quero assistir Disney Plus, eu vou lá e eu assino o Disney Plus, que pra mim é mais fácil. Eu sei pra quem, né, não... eu não tenho como pagar, mas eu já assino esse negócio e tem, beleza, aproveita. Pra mim, que é mais barato pagar do que ficar tentando navegar essas coisas, que é sempre uma meleca, esses negócios de bundle, de promoção e coisas, você sempre acaba tendo um inconveniente, né? Nunca é de graça, de verdade. Esses que são parcerias, eu parto da premissa de que não vai durar, de que não vai ser uma coisa fixa e estável, e na minha experiência não é. A Vivo, de TV, internet, TV, sei lá, tinha o Paramount Plus, aí saiu o Paramount Plus, entrou o Lionsgate Plus, aí essa semana o Lionsgate Plus anunciou que vai sair da América Latina, talvez do Brasil. Então, Mercado Livre é a mesma coisa, eu assino o plano lá, que agora é o Meli Plus, só pra ter Disney e o Star Plus, porque é muito mais barato do que Disney e Star Plus. Essa conta não fecha. É óbvio que isso em algum momento vai
apertar. Especialmente porque a Disney tá querendo aumentar o faturamento, porque eles estão numa sinuca de bico lá na parte de negócio deles. Inclusive querendo vender um monte de coisa e reacendeu até o rumor de que a Apple pode comprar a Disney, né? Por exemplo, no Meli Plus mesmo, tem HBO Max, tá dizendo aqui na página, mas já anunciou que vai sair do plano HBO Max, então tudo isso é sempre um terreno meio móvel, e né? já vai sair. Exatamente, né? Então, essas parcerias todas, assim, use enquanto der e sinta-se com sorte que deu pra usar, mas daqui a pouco vai sair. A via de regra é meio essa. E pro Mercado Livre, o Coca falou, né, que você assina, vê. Pra mim, o meu jeito de consumir coisas mais aleatórias é meio ao contrário. Eu tenho as coisas fixas que eu tô assistindo, a maioria por coincidência, ou talvez não, né? É tudo do HBO Max, porque sempre teve coisa de muita qualidade. Eu tô vendo coisas velhas, então, o Sopranos, como eu já disse algumas vezes, o The West Wing usando o ExpressVPN, reassisti The Newsroom recentemente também, Mad Men tava na HBO e agora foi justamente acho que foi pro Amazon. Mas coisas aleatórias, tipo coisa de catálogo, vamos ver um filme tal? Vamos. Eu vou lá na Apple TV, vou na busca e onde tiver eu assisto, seja por streaming, seja alugando, seja comprando, se eu quero muito ver e não dá pra alugar, não tem nenhum outro jeito de assistir. O que o Mercado Livre pode fazer é tentar comer pelas beiradas e construir um catálogo de coisas que não são franquias e nada assim, mas pra pegar justamente esses casos, de quem quer ver, sei lá, Thelma e Louise, que eu vi recentemente com a Lari esses dias e que não tinha, eu não lembro se eles tinham em serviço de streaming, mas é um exemplo de uma coisa de catálogo super, entre aspas, irrelevante, mas que no corpo de um catálogo grande começa a fazer diferença, né? Então acho que eles podem tentar comer pelas beiradas, e o caminho deles seria o quê? Começar a virar um estúdio, uma produtora, comprar franquias, comprar direito de exibir série, que é o que a Amazon faz no fim das contas, com muitas, tipo, Mad About You, eu tô assistindo no Amazon Prime, o que é estranho porque eles por algum motivo exibem os episódios fora de ordem, tá me deixando maluco ter que a cada episódio ver lá no TV Guide qual que é o próximo episódio pra eu ver na ordem errada, mas tá lá, tipo, Everybody Hates Chris, Amazon Prime. Então eles também adotaram essa estratégia, só que com séries, porque a série você fideliza mais a pessoa no serviço, porque não são 2 horas, são 40, 60, 80, 120. Então, em algum desses territórios tá essa estratégia aí do Mercado Livre pra fazer esse streaming. Talvez seja isso que você falou, né? É um bom ponto, né? Esse rodízio das séries do catálogo. Tava numa, vai pra outra, tem mais um ponto pra parar, né? Tá lá no Mercado Play, assiste lá no Mercado Play. Não é uma ponta de lança, mas tá ali, né? Compondo o conjunto. Gostei de Mercado Play. Também. Globoplay faz a mesma coisa, mas lá não é em 4K e eles fixam a proporção da tela, eles cortam widescreen, vira tudo... Não. De graça foi caro, não vale a pena não. Muito bem, em seguida a gente vai ter um momento área de trabalho aqui no ADT para falar sobre algo que eu tive que fazer recentemente, mas antes eu quero agradecer aqui o aplicativo Timing, que segue oferecendo um desconto extra para quem escuta o ADT e quer resolver de vez o desafio de acompanhar o tempo que está gastando em cada coisa do trabalho todos os dias. Rastrear o tempo é uma coisa essencial para todo mundo. Se você ainda não faz isso, você não tem ideia do que você está perdendo em produtividade. Rastreamento de tempo é uma coisa que todo mundo deveria fazer, e a gente já falou aqui sobre diversos métodos, aplicativos e técnicas para rastrear o tempo. Uma coisa que o Coca sempre falou e que o Marcos descobriu depois que ele começou a usar o Timing é que o melhor jeito de rastrear o tempo é deixar isso acontecer sozinho e não ter que se preocupar em ativamente ter que ficar cadastrando quanto tempo você está passando em cada coisa. E é assim que funciona o Timing. Ele rastreia não só, por exemplo, quanto tempo você passa no app de e-mail, quanto tempo passa no Safari, no Word, Photoshop e etc., mas ele também presta atenção nos nomes dos arquivos que você abre nesses programas, as pastas também, para já cadastrar o tempo na categoria certa, no projeto certo. Além disso, ele oferece uma coisa bem legal que é a sincronia com a funcionalidade nativa de tempo de uso do iOS. Então, mesmo o que você faz fora do computador, você também consegue associar automaticamente ao seu rastreamento de tempo feito sozinho no Mac. Com isso, nenhuma ligação passa batida, reunião, aquelas coisinhas que no dia a dia a gente não cadastra porque são só uns minutinhos, mas que no fim do mês ou no fim do ano fazem uma bela diferença e significam um tempo de verdade trabalhando e que especialmente quem trabalha por hora sabe que faz diferença.
Agora, o mais legal é que para quem escuta aqui o ADT, se você acessar timingapp.com/ADT, e tem o link aí também na descrição, você, além dos 20% de desconto que eles já oferecem na assinatura do plano anual, vai ganhar mais 10% de desconto em cima disso, no primeiro pagamento, só porque você usou o link timingapp.com/ADT. Mais uma vez, o link está aqui na descrição do episódio. Por esse link, além disso tudo, você também tem um mês de graça para testar o timing sem nem ter que colocar cartão de crédito, então não tem motivo para você não testar e ver como vai ser fácil não ter que levantar um dedo mais para fazer o seu controle de tempo. Pela última vez, timingapp.com/ADT, e o link está aí nas notas do episódio. Muito obrigado ao aplicativo Timing pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado, Timing. Agora, Rambo, você, como a gente tá vendo aqui hoje, além de estar descansado, tá no seu background habitual aí na sua casa, de onde eu tive o prazer de gravar uma vez, sei lá, vai fazer um ano. Que loucura, nossa. Bom, deixa pra lá. Você foi e voltou, fez um bate-volta no Canadá pra dar a palestra, vi uma outra foto lá da palestra e etc. E fazia um tempo que a gente não falava sobre esse tipo de coisa, né? Acho que por conta do área de trabalho mesmo, né? Momento bem área de trabalho. Como é que foi se preparar depois de tanto tempo pra planejar, fazer uma palestra, dar um talk bacana, depois ir até lá, apresentar mesmo? Era como você lembrava, tava com saudade, vai ficar... Bom, ficar um tempo sem fazer não, né? Que daqui a pouco já tem uma outra engatilhada aí. Sim, mas daqui um mês, no dia que tem o rumor que vai ser o evento do iPhone, nossa, eu vou estar chegando na Espanha para NS Spain. O bom é que já teve isso na outra vez que eu fui na NS Spain, que foi em 2018. Eu cheguei lá, peguei o busão para Logroño, que é onde fica lá a conferência. Cheguei, fui lá pro Airbnb lá que eles alugam pros speakers, e a galera tava na frente da TV lá esperando para assistir o keynote. Então foi divertido que a gente assistiu tudo junto. Então provavelmente esse ano vai acontecer a mesma coisa. Que nem em Portugal, né? Durante a WWDC, todo mundo vendo Apple Vision ou pedindo a Larissa em casamento, olha só. Ó, isso foi mais interessante do que a Apple Vision para vocês, alguma. Eu tenho certeza. Mas enfim, foi diferente porque 3 anos, né, sem fazer isso. A minha última palestra tinha sido em fevereiro de 2020. Eu lembro como se fosse ontem, porque era dia 1º de fevereiro, eu estava pegando um voo para Paris, né, com aquele esquema já no aeroporto, já falando sobre o tal do coronavírus, né, e tal. E o Everton lá me falando, cuidado aí com esse negócio, né, que você tá viajando e tal. Eu falei, né, essa coisa da China lá. E aí o voo era em parceria com a Air China. E aí tava o pessoal lá, os chineses embarcando, tudo de máscara, né? Então eu não fiquei preocupado. Mas enfim, foi há 3 anos atrás, então eu tava... aquela coisa, será que eu ainda sei, né? Mas depois de ter feito tudo, foi tudo igual, assim, deu tudo certo. Tudo dentro dos conformes, como sempre foi. Eu percebi... indo lá, né, e fazendo a conferência e tal, que eu estava com muito mais saudades de fazer conferência do que eu achava que eu estava. Porque foi muito legal, tipo, realmente foi muito legal. Eu não lembrava como era legal, assim, né? Então eu tava um pouco preocupado, tipo, pô, esse bate e volta do Canadá com trocentas conexões e tal, né? Vou ficar podre de cansado e tal. E cansa tudo, mas... nossa, valeu muito a pena, foi muito legal. Agora, com relação à parte prática de preparação, eu sempre fiz dessa forma e fiz dessa forma de novo, que assim, eu não preparo palestra com meses de antecedência. Então, como é que funciona normalmente quando você vai palestrar numa conferência dessas, né? No caso de tecnologia, claro, cada ramo funciona de um jeito diferente, mas normalmente você fica sabendo que você vai palestrar ali meio ano antes, né? Então, uma boa antecedência pra você se programar e tal. Aí, no momento que você, né, meio que fecha, geralmente você ainda não define ali o tema da palestra. Eu lembro que para essa conferência, acho que foi bem no comecinho do ano que eles me convidaram e eu topei. Aí nesse momento não foi combinado nenhum tema nem nada, né? Eles só deram mais ou menos uma direção geral de como era a conferência e eu deixei aquilo, aquele famoso processinho em background, né? Uhum. E aí,
Fica rodando o processinho em background lá. E aí, como foi antes da WWDC, ainda eu fiquei pensando, vamos ver, né? De repente vai ter algum assunto de WWDC que vai virar tema de talk para essa conferência. Passou WWDC e no fim das contas o tema da minha talk não foi nada de WWDC, mas enfim, poderia ter sido. E aí eles, acho que faltando uns 3 meses para a conferência, entraram em contato de fato, né, pedindo para definir a talk, né? Aí eles pedem um título e um resuminho ali, uma sinopse da talk. E aí eu tinha já uma lista de ideias, que eu sempre tenho, eu vou cultivando essa lista de ideias, né? Eu deixo no Reminders uma lista de ideias, que é às vezes eu tenho até já meio que um títulozinho ali, meio de marketing já pronto, e uma descrição, e aí eu já tinha uma dessas, e aí eu e o John tínhamos falado sobre esse assunto num Stack Trace recente e tinha sido um papo legal e é um assunto que eu sou muito apaixonado, e aí eu pensei, quer saber? Vai esse aqui. E aí, né, o título da palestra foi Fast and Fluid, uma brincadeirinha com Fast and Furious, que é sobre fluidez em interfaces de aplicativos e como você esconder loading e evitar ter um loading ali a cada etapa que você faz no app e tudo mais. Então esse foi o tema geral da palestra. Então, faltando ali uns 3 meses, eu defini qual seria o tema e tal. Comecei a preparar a palestra? Não. Eu fiquei ainda com aquele processinho em background, e aí nesse momento, com o tema definido, esse processo em background fica mais focado, né? Então, aquele tempinho idle ali, que tá esperando compilar, e daí fica pensando, né, frases e enfim, detalhezinhos, e observando também no dia a dia do trabalho, quando encontra alguma situação que se encaixa naquele tema, olha só, isso aqui pode ser um bom exemplo e tal, e já pensando como que eu vou demonstrar certas coisas para, né? Aí faltando, 2 semanas pra palestra de fato, aí que eu comecei a escrever um script mesmo. Então eu realmente deixo pra última hora de propósito, porque eu já percebi que eu já fiz, e na minha opinião já cometi o erro de preparar com muito tempo antes, e chega a hora de apresentar, aquilo já tá velho e já perdeu a graça, ou já esfriou o assunto, já foi pro cold storage, né? E aí eu meio que já não tô mais com aquela pegada do assunto e não domino mais o assunto, parece. Então eu quase que tenho que repreparar para me habituar de novo com o assunto para conseguir apresentar da mesma forma que eu apresentaria. Então eu sempre deixo de propósito para preparar na última hora, faltando 2 semanas, 1 semana, aí é que eu vou de fato escrever eu escrevo tudo, de cabo a rabo, tudo que eu pretendo falar, e aí enquanto eu vou escrevendo, eu já coloco notas sobre alguma imagem que eu pensei em botar em slide, ou se tem algum videozinho de iPhone gravado, simulator, alguma coisa. Às vezes eu até já vou lá e já capturo e deixo anotado qual é o vídeo que eu quero mostrar. E aí, depois já de todo o roteiro escrito, aí eu vou pro Keynote e monto ali os slides. E os slides eu sempre coloco, né? Cada slide eu coloco nas notas do slide o trecho correspondente do script. Então, na hora de apresentar, eu tenho todo o roteiro ali como se fosse um teleprompter. Só que eu acabo não lendo muito porque eu já pratiquei, já decorei, né, e acabo falando do meu jeito ali na hora. Mas é bom ter o texto ali, porque aí se der um branco você tem a referência, né? Só ali pegar umas palavras-chave, você já remonta na sua cabeça o texto. E slide eu gosto de fazer bem simples, não no sentido de não ter um cuidado e fazer bonitinho e tal, mas no sentido de pouca informação no slide. É bem assim, 2, 3 palavras, ou então, né, um trecho de código, você vai explicar algum código, com fonte gigante para todo mundo conseguir ver bem, e vídeo, imagem, eu uso esse tipo de recurso, não gosto muito de aquele slide cheio de conteúdo, não é a minha praia, não. Isso que você falou de definir o tema
não definir o tema, mas fazer o material mesmo o mais em cima da hora possível, não por procrastinar, mas por já ter passado por isso do tema esfriar, é assim, a gente passa por isso de certa forma toda semana com podcast, né? Acontece uma coisa segunda-feira, fala, nossa, a gente vai muito falar disso no ADT. Chega na quarta e fala, nossa, isso era tão irrelevante, tão cretino. Não, deixa pra lá, né? Já esfriou, já passou, já é notícia velha, e mesmo se fosse nova, você fala, não. Mas você ensaiou quantas vezes? Como é que você faz esse pré-apresentação? Ensaiou no voo, ensaiou em casa, no hotel? Como é esse controle de como é que vai ser? Depende de... Quantas vezes vai depender de como eu sinto que eu tô indo, né? Então, essa especificamente, eu ensaiei de fato, de cabo a rabo, só 2 vezes. Que aí eu falo tudo como se fosse, né, vou passando os slides e eu gravo também. Que daí se eu precisar depois, se eu quiser escutar, por exemplo, tô lá no voo, vou escutar a palestra pra, né, assimilar mais ainda. Dessa vez eu acabei nem fazendo isso. Eu acho que eu baixei o vídeo no Dropbox no iPhone, mas daí eu fui ouvir no avião e ele não deixava reproduzir porque tava em modo avião. Mas eu tinha baixado, mas enfim. Não prejudicou nada. Então essa eu só ensaiei 2 vezes, porque na segunda vez que eu ensaiei, eu já passei ela inteira, de cabo a rabo, sem nenhum tropeço. Então, então se eu consigo fazer já de cabo a rabo sem tropeçar, com o texto na frente, claro, mas eu vou ter o texto na frente lá, então beleza. E aí depois o que eu faço é repassar usando aquele modo ensaio do Keynote, só que aí em silêncio mesmo, só passando os slides e lendo as notas e meio que relembrando do timing, porque essa palestra específica tinha muita questão do timing de quando passar o slide, quando passar de um momento do slide para o outro, por conta das demonstrações de animações e estados de UI que tinha, que se eu passasse o slide antes não ia ter o mesmo efeito, então tinha que ter um certo timing cuidadoso. Então essa parte mais no momento certo de passar o slide. Tanto é que no dia lá eu nem quis usar o clicker. Eu usei no próprio... Fiquei na frente do Mac, fui passando no próprio Mac pra garantir que clicker às vezes você aperta, não vai, daí você aperta de novo, daí passa 2 e aí já ferrou o timing da parada. Então... nesse caso foi mais tranquilo, mas já teve talk que eu dei que eu ensaiei 5, 6 vezes na frente não na frente do espelho, né? Na frente do computador, no caso, gravando e tal, que aí às vezes o texto é mais complicado, tropeça um pouco mais, né? Então varia, mas no geral assim, uns 3, 4 vezes. E é bom também pra pegar o tempo, né? Porque geralmente você tem um tempo. A vez que eu tava mais nervoso com o tempo foi na Dot Swift, que foi essa de 2020, porque eles têm um formato meio TED Talk, assim, aquele lance bem... 18 minutos e é isso, né? Então aí eu tava um pouco mais nervoso e fui bem cuidadoso no negócio do tempo. Ali era meia hora que tinha e é legal que pelo Ulysses, que eu uso pra escrever, ele tem já ali uma previsão de quanto tempo dura se você lê aquele texto em voz alta. E normalmente bate quando eu vejo ali, depois eu gravo o ensaio e tal, e dá mais ou menos ali. Acho que na apresentação em si lá, eu tinha meia hora e eu fiz em 27 minutos, uma coisa assim. Legal. Então, deu certinho. Eu ia perguntar isso, de quanto tempo era a apresentação. E tirando a parte de preparação, de slides mesmo, conteúdo, quanto tempo você passou? Que eu sei que você capturou muito vídeo ou fez coisas parecidas para ter lá o exemplo do que estava falando. Quanto tempo foi essa preparação de material mesmo para uma apresentação de meia hora? Eu fiz um app bem simples, né, como demonstração. Acho que esse app deve ter dado, umas 8 horas de trabalho, né. Foi, fiz um pouquinho num dia, um pouquinho no outro. E o resto tudo deve ter sido mais umas 12 horas, assim, talvez um pouquinho mais. Então, umas 20 e poucas horas de trabalho no total. Ok. Se eu tivesse usado o timing, eu saberia exatamente quanto. Na próxima eu vou usar. Parece apropriado. E o setup lá na hora da apresentação foi como? Você plugou seu Mac ali na saída de vídeo e fechou? Lá eles tinham... Foi no TIFF Bell Lightbox lá em Toronto, que é um lugar maravilhoso, porque é um cinema, né? Tem lá o festival famoso, que tem todos os anos. Inclusive vai rolar, acho que agora daqui umas semanas aí. E então o setup era muito bom. Aí eles tinham 2 monitores de retorno, além do projetor lá. E
você tinha a opção de usar o computador deles, eles tinham um Mac lá, mas eu sempre tenho medo disso porque, sei lá, vai faltar alguma fonte, não sei. O setup ali da tela do apresentador, como que eu faço, do jeitinho que eu tô acostumado. Então, quando tem a opção, eu prefiro usar o meu Mac. Aí eles tinham um cabo HDMI lá. Os MacBooks Pro mais recentes têm entrada HDMI, olha que maravilha, né? Então não precisou de adaptador, nada, foi só chegar lá e plugar. E aí no dia, a minha palestra foi no segundo dia da conferência, na sexta. Aí na sexta de manhã, antes de começar o evento, eles disponibilizaram lá um tempinho pra gente ir lá, plugar, falar lá com o pessoal da técnica lá, plugar o Mac, testar, ver se funcionava tudo certinho. Tava um pouco preocupado se o tamanho da fonte nos slides de código ia estar grande o suficiente, né? Daí eu testei isso também, tava ok. Tinha gente lá, perguntei, dá pra ler tudo? Dá, beleza. Então, normalmente eu prefiro usar o meu Mac mesmo. E aí, às vezes, quando é que nem nesse caso que tem o computador deles lá, às vezes você perde alguns benefícios se você usa o seu computador. No caso lá, os monitores de retorno, tinha um que você poderia ter as notas de apresentador no monitor de retorno, mas aí só se usasse o computador deles. Então, no caso, eu não tive essa facilidade, mas como não foi uma talk onde eu ficava me movendo no palco, isso não fez diferença pra mim. E você teve algum imprevisto? Ou foi tudo suave? Alguma coisa você teve que se virar ali nos 30 na hora e fingir costume? Ou rolou numa boa? Na verdade, não. Não teve nenhum imprevisto. Teve uma coisa muito legal que acontece às vezes em conferências, que a minha foi no segundo dia, e isso é um benefício também. E aí, primeira coisa, como era num cinema, a palestra que era depois do almoço, quando você voltava do almoço, você tinha pipoca e refrigerante lá. Você podia pegar e assistir a palestra comendo pipoca. Pipoca de cinema, de graça, olha só. De graça não, né? Tá incluso no ingresso do negócio lá. Pra mim era de graça porque eu era palestrante, né? Então não paguei ingresso. Foi bem cara pra alguém essa pipoca. Pra alguém foi. Mas enfim, na real não, porque a pipoca é barato, né? O cinema é que cobra um absurdo. Mas enfim, aí eu vi lá no schedule e a minha palestra era logo depois do almoço. Então, eu fui lá no primeiro slide, botei uns emojis de pipoca lá, né? E aí, introduzi isso na minha talk. Falei, fique à vontade aí pra comer pipoca e tal, divirtam-se, né? Tinha ali o título era Fast and Fluid, e aí eu fiz meio estilinho cartaz, né? Pôster do Fast and Furious. Então, já fiz essa integração. E teve também um palestrante que deu uma talk sobre um determinado assunto no primeiro dia, e ele usou um meme na talk dele, que ele repetia esse meme de acordo... Ele tava mostrando algumas técnicas que eram meio perigosas no código, e aí quanto mais perigosa era, mais repetidas vezes ele botava esse meme na palestra dele. E aí tinha uma parte na minha palestra onde eu falava de uma técnica muito relacionada e que eu tava no meu script, isso aqui é perigoso, cuidado, né? Pensem nisso e naquilo. E aí, obviamente, eu coloquei o mesmo meme, então foi maravilhoso, todo mundo achou super engraçado, legal, né? Então, quando dá pra fazer essas integrações, né, e essas piadas internas de um dia ali, né, que o pessoal já manjou a piada, é bacana quando você consegue integrar esse tipo de coisa ali de última hora, tipo, meia horinha antes, vai lá e bota no slide, só pra tirar uma risada ali do pessoal. Boa. Já tendo feito essa e mantendo em mente que você logo depois, entre aspas, já ia ter mais uma pra fazer, tem alguma coisa que você pensou, putz, pra essa próxima eu vou adaptar, não a apresentação em si, né, porque não sei se ela vai ser igual ou diferente, mas assim, se o jeito de montar o esquema do dia anterior, do dia da apresentação, alguma coisa no evento todo que você falou, putz, pra essa próxima eu vou fazer diferente? Ou não? Rolou também e já achou o seu stride de fazer apresentações e dá pra operacionalizar isso aí com linha de produção? Eu acho que o meu workflow como um todo funciona pra mim, né? Pra mim é a chave aqui. Eu não sei se alguém tentar replicar, talvez não funcione, que eu sou eu e pra mim funciona, então beleza. Essa parte tá ok.
essa talk em si, eu vou dar a mesma na NS Spain. Inclusive, né, fica a dica para quem estiver numa situação parecida, é bom você avisar, né, o pessoal da conferência. Então, eu avisei o pessoal da NS Spain quando eu propus essa talk, eu vou apresentar a mesma, né, se tiver algum problema, me avisem, mas é que realmente eu acho que eu não tenho tempo de preparar outra diferente com a qualidade que vocês merecem e tal, né? E eles falam, não, tudo bem, não tem problema. Até porque é muito pertinho uma da outra, então não vai ter vídeo público, então vai ser novidade pra quem vai. Acho que quem foi na conferência em Toronto não vai ir na conferência na NSPen, exceto alguns... exceto alguns palestrantes que eu encontrei lá na Swift TO, que eu sei que vão estar na NSPen também, o que é ótimo, porque são umas carinhas familiares, né? Sempre bom. Mas tem algumas coisinhas dessa talk em si que eu vou adaptar, que eu percebi... Algumas eu recebi feedback de repente teria ficado melhor, eu teria entendido melhor se você tivesse usado esse exemplo legal. Aqui nessa parte. Então esse tipo de feedback eu já vou integrar, e alguns detalhezinhos de script mesmo que eu achei que poderia ter explicado melhor, aí isso eu já vou integrar na segunda versão. Então a V2 vai ser um pouquinho melhor, né? Mas no geral foi bem sucedido, acho que deu pra passar bem a mensagem que eu queria. O pessoal, todo mundo elogiou e elogiou que foi um tema meio fora da caixa, assim, não foi uma coisa muito esperada, né? Passar meia hora falando sobre loading, né, e spinners lá, círculozinho de loading, animação de loading. Então é que nem a gente passar meia hora falando de cor de iMac, né? Ou da borda, da curva da borda. Bacana. Exatamente. E você falou que não vai então ser pelo menos por enquanto, ser disponibilizado isso pra quem quiser assistir no YouTube, coisa vai assim. Ter vídeo, foi gravado. Eu acho, pelo que eu ouvi falar lá, que na verdade eles vão vender acesso aos vídeos das talks, né? Porém, eles disseram que os palestrantes têm total domínio sobre o conteúdo, então eu tenho o direito de mandar o vídeo para quem eu quiser, né? Então, legal. Quando estiver disponível o vídeo, a gente dá um jeito aí de disponibilizar no 0800 aí pros ouvintes. Boa! Muito bem, agora que já demos a palestra aqui, vamos pro Alô ADT, o hashtag Alô ADT, nem é mais hashtag, né? Não, caiu. Hashtag Peronomútil. Então, quem quiser aí participar do Alô ADT, você já sabe, manda o seu feedback, tem o link aí nas notas do episódio lá no finalzinho pra você mandar feedback com a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, e no Mastodon, né? Postar, né? Manda pro @gigahertz de repente, né? Mas manda feedback que é mais prático. Gigahertz tudo no mesmo lugar. Feedback. Perfeito. E nós temos aqui o feedback do Rômulo Sorrentino, que fala o seguinte: vocês estão acompanhando os bugs, exploração desses bugs em CPUs que usam Speculative Execution. Aí ele colocou entre parênteses aqui, acho que toda CPU moderna usa. Os riscos, claro, são maiores para computação na nuvem do que no nosso computador, mas temos muitos dados na nuvem. Isso é algo para nós réis mortais nos preocuparem ou não? Outro ponto é que as correções desses bugs reduzem desempenho. Então, será que os benchmarks feitos no lançamento são atualizados ou temos uma noção errada de desempenho depois que um bug desses é corrigido? E aí? Acho que para começo de conversa, vamos só estabelecer o que é o lance da Speculative Execution. Eu posso tentar resumir, mas vai ficar com 18 horas o episódio. Se vocês tiverem jeito eficiente de resumir, a gente fala rapidinho para ir para a resposta de verdade. O Rambo falou, né, de esconder as animações. O jogo faz muito isso, né? Tem ali uma animação de uma porta de elevador abrindo e, na verdade, ele tá carregando, né, a próxima fase. E o jogo também tenta adivinhar o que você vai fazer. E essa execução especulativa faz exatamente isso. É meio esquisito falar isso, né? Mas como é que o computador vai adivinhar o que você vai fazer? Mas você tá numa sequência de coisas, ele tá ali, né, de bobeira. Bom, vamos tentar. Se você
por acaso, né, virar à esquerda, as contas já estão feitas aqui. Se virar à direita, já estão aqui feitas. Então isso acelera o processamento. Se você não virar para a esquerda, ele pega aquilo e joga fora, né? A execução especulativa é mais ou menos isso, né? Ele tenta adivinhar para onde você vai. A execução especulativa é o bit de Schrödinger, né? Que é tipo, você tem um if, né? Acho que todo mundo que escuta o ADT sabe o que é um if, né? Então, se isso faz isso, se aquilo faz outra coisa. E aí você tem lá, né, esse branch, né? Tanto é que chama também branch prediction, né? Então você tem ali uma linha reta e aí tem um momento ali que aquela linha do tempo ela se divide em duas e aí dependendo do resultado, ela vai ir por um caminho ou vai ir pelo outro. E o que isso faz é exatamente já meio que pré-executar os dois caminhos, porque independente do caminho que for seguido, ele já vai ter ali meio que pré-pronto, pré-assado ali o resultado da computação. Massa ou frango? Então ele vai lá e errou, é frango, então vai por aqui e aí faz o cálculo já está feito, economiza tempo de CPU e com isso você tem uma velocidade maior na execução do dia a dia. Porém, alguns problemas de segurança acabaram sendo detectados, né, nesse tipo de comportamento, porque é muito difícil, é realmente uma parada meio quântica, assim, não de verdade, mas assim, na complexidade de uma coisa que não era pra estar acontecendo, mas está acontecendo e meio que ao mesmo tempo que outra, então você não tem como prever exatamente como aquilo vai se comportar, e aí dependendo do que você fizer, você consegue fazer ali o negócio de desviar o curso natural das coisas e fazer coisas que não devia, o que é a base de muitas falhas de segurança. Agora, na prática, eu não perdi nem um segundo de sono com isso. Eu acho que isso é aquele tipo de problema que realmente é para engenheiro de CPU se preocupar e não pra gente. E talvez engenheiro de compilador também. O lance na nuvem, eu lembro quando saíram as primeiras notícias de bugs, ataques, descoberta, são problemas insolúveis ou é isso? O único jeito de você resolver esse problema é falar, para de calcular as adivinhações do que eu vou fazer, espera eu fazer para calcular. E aí, o que acontece? Você deixa mais lento o processo, literalmente o processamento dessas informações. Então, um jeito de esconder as possibilidades é não calculá-las. E beleza, então isso que o Romulo comentou de que os benchmarks usam, quando o produto sai, faz benchmark, descobrem a falha, resolvem a falha, fica mais lento, mas o benchmark está refletindo ainda o teste de quando ele saiu, né? Eu não acho, pelo que eu vi de exemplos e comentários, que é uma coisa que vira um problema significativo pra gente, o uso de máquinas do dia a dia, mesmo coisa de nuvem, etc. Você tem que medir em unidades muito minúsculas de tempo para notar essa diferença, e no agregado, no dia a dia mesmo, não me parece fazer tanta diferença, mas é claro que o risco de você ter a sua informação extraída desse jeito, ele existe, especialmente se você for uma pessoa visada, né? A exploração desse bug, ela provavelmente deve acontecer muito mais em computadores de órgãos com informações ou sigilosas ou de uma importância maior do que quais são as músicas que eu tenho salvas aqui no meu iPhone, né? Uma coisa que a gente não pode confundir nessa parte de dados é que esses dados, muitas das vezes, eles estão armazenados, entre aspas, estaticamente. Eles não estão na memória. E a execução especulativa, ela lê a RAM, ela não lê o disco. Então, assim, os nossos dados, eles estão seguros. Em tese, isso está mais mirando numa computação em nuvem em máquinas compartilhadas. Ou seja, tem aqui uma máquina, e aí nessa máquina tá rodando programas meus, programas da empresa A e da empresa B. Aí entra um terceiro e ele vai conseguir acessar as coisas de A, B e as minhas, mas pela memória RAM, não vai achar um... Claro, enfim, pode ir lá, mas via de regra acessa, vamos chamar assim, conteúdos vivos, né? Conteúdos dinâmicos e não exatamente conteúdos estáticos em discos. Então o meu Dropbox tá seguro, é mais para computação em nuvem mesmo, né? Daquela coisa, eu quero acessar o conteúdo daquela empresa, eu tenho que saber em que máquina os dados estão rodando para eu colocar as coisas lá. Então acaba sendo uma coisa muito especulativa.
o próprio, né, acertar qual é a máquina, né, tem uma especulação envolvida no processo. A queda de performance é relativamente alta para você corrigir, coisa aí de 10, 20%, mas ninguém usa 100% da CPU, então você não percebe, né, perde. É que nem o cérebro, né? Que é aquele mito que ninguém usa, né? Mas você trouxe muito bem essa questão, porque na verdade, assim, pra você, o lance de manipular a RAM até pode ser mais problemático, porque você tem a RAM, a memória viva, parte do que tá na memória viva é o executável, né? Então você consegue manipular ali. Infelizmente, um dos registradores de toda a CPU é o PC, né? Program Counter, que é onde eu tô agora no programa. E se você conseguir manipular ele, você pode... vai aqui pra esse lugar aqui que lê um arquivo do disco. E aí você consegue ler um arquivo do disco, né? Então, pode, né, teoricamente fazer isso. Mas acho que o mais importante que a gente tem que focar aqui, e que você trouxe muito bem nesse exemplo da máquina compartilhada, o nome é Speculative Execution. Para você ter Speculative Execution, você primeiro precisa ter Execution. E você só tem Execution se você tem um tipo de vulnerabilidade que é RCE, que é Remote Code Execution, que é um tipo gravíssimo de vulnerabilidade por si só. Esquece Speculative, só Execution. Então, para você conseguir explorar uma falha de Speculative Execution over the air, digamos assim, né? Tipo, eu tô aqui e vou invadir lá a Dropbox e vou usar Speculative Execution. Primeiro eu preciso ter Execution. E para eu ter Execution já é um bug RCE de $20 milhões. Então não é assim, hacker, Speculative, pum, tipo mágica do Harry Potter lá e pronto, hackeou tudo, né? Tem muito essa coisa, às vezes o pessoal torna a coisa do hacker um pouco mágica demais, sendo que, na verdade, na prática, essas coisas são muito mais difíceis de você explorar e de obter algum resultado prático através delas. A gente vê muitas vezes notícias, inclusive, sobre vulnerabilidades e tal. Você tem vários níveis de explorabilidade de uma vulnerabilidade. Então você pode às vezes ter uma vulnerabilidade que a pessoa foi lá, encontrou, demonstrou, mas não consegue fazer nada com ela. Mas tá lá, é grave, tá, existe a vulnerabilidade, mas ninguém descobriu ainda como fazer alguma coisa com aquilo. Tipo, eu consigo fazer da kernel panic. Tá, legal, parabéns, você conseguiu fazer. Agora, tá, e aí, cadê o meu arquivo do Dropbox lá que você roubou? Não, isso eu não consigo fazer ainda. Tá, então, sabe, tem muito disso no ramo de segurança e muitas vezes as notícias, né, trazem bug grave, permite execução, não sei o quê. Aí você vai ver e, na verdade, não é bem assim, né? É num caso muito específico, com acesso físico à máquina, né, na CNTP lá, que o cara conseguiu fazer um exemplinho controlado do negócio. Então, né, não precisa entrar em pânico, não. Pelo menos não por enquanto. Acho que isso aí é um problema realmente para desenvolvedor de CPU, compilador e máquina virtual, por enquanto. E ele fala, né, os bugs recentes, se eu não me engano, só teve 2 descobertos esse ano envolvendo a AMD. Essa é uma falha de 2018, a princípio era só na Intel. A AMD falou, não tem esse negócio não, e tinha também, pega ARM. Não, os 2 anos pegaram também ARM64, também esse tipo de problema. Enfim, é algo que a gente tá lidando ali, mas no seu computador, né, se você instalar algum programa no seu computador, esse programa já tem acesso ao seu computador. Seria mais para, de repente, pegar os dados de um outro usuário no teu computador, enfim, mesmo seja local ou seja na nuvem, pro usuário leigo, e como o Rambo falou, não vejo maiores problemas. Existem outras proteções também, né, como pelo menos no ecossistema da Apple, no iOS mais ainda, mas no Mac também, hoje em dia, principalmente Apple Silicon, tem N proteções de pointer authentication e coisa e tal, que mesmo que você consiga essa execução arbitrária e você consiga manipular lá o ponteiro para fazer o programa executar um outro pedaço de memória, o sistema não deixa, porque ele detecta que
Isso aqui tá estranho, o que é isso aqui? Sai daqui, né? E não deixa você... Então, mesmo que você consiga ferrar a memória lá do computador, o máximo que você vai conseguir fazer é causar um crash mesmo, né? Claro que existem ainda técnicas muito difíceis que exigem uma NSO da vida lá com bilhões de dólares de orçamento pra conseguir atacar, mas daí não é do que a gente tá falando aqui, né? Mas, de novo, não é o tipo de coisa que vai atingir diretamente um mero mortal. Boa. Muito bem, para finalizar, vamos com a pergunta do Rony Peterson, ou Peterson. Quais operadoras de telefonia e plano que vocês usam, linha principal e secundária, se houver, e por qual motivo escolheram a ou as operadoras e o plano em questão? E aí? O meu uso sempre foi talvez meio diferente das pessoas, que eu não falo ao telefone, meu consumo de dados é quase nulo, porque eu tô na maior parte do tempo no Wi-Fi de casa. Então eu peguei o plano que era o mais barato de custo-benefício, que é aquele Vivo Easy, e é um daqueles planos que faz tanto tempo que eu acho que esse que eu peguei específico nem tinha mais, e assim, eu gasto 80, 100 reais por ano nele e só, porque a cada Black Friday eu compro, você põe aqui 100 reais, te damos mais 200 de dados, eu não sei quantos giga, então já tem uns 4 anos que se somar tudo que eu gastei foram, sei lá, 300 reais de conta de telefone, então é porque eu não uso. E a escolha foi justamente essa, e é óbvio, eu só tenho essa linha porque não tem a menor necessidade de ter uma secundária. Troquei pro chip digital, né, que foi toda a saga, na leva de sagas de troca para chip digital, e quando eu viajo, a primeira loja de operadora que eu acho pela frente, eu compro sem qualquer tipo de lógica ou estratégia. Tá aberto? Eu vou lá e compro, me dá o preço mais barato que você tem de dados aí, vou ficar 2 semanas, me dá. Aí sim, né, 30 GB, porque eu vou ficar na rua o tempo inteiro. Então foi isso, escolhi porque era o mais barato que tinha e se provou uma boa escolha anos depois, mas é porque eu não uso. Eu tenho todas as operadoras, como eu não gosto de tecnologia, eu sou fanboy, eu não tenho um chip Claro no Galaxy, mas no iPhone eu tenho 2 operadoras, eu uso como plano principal a TIM, o TIM Beta, que tem zilhões... Saúde. Ah, não! Que tem zilhões de gigas, então não me preocupo com planos de dados, dá um problema na conexão, eu faço roteamento pelo 5G do TIM Beta. Só que é aquilo, né? A melhor operadora é aquela que tem sinal onde você tá, né? E às vezes pego lá um local que não tem sinal, então eu tenho uma secundária, que é a Vivo Easy, que eu peguei há zilhões de anos atrás, coloquei lá os 100 reais, 200 reais de gigas, não uso, mas eu deixo ela ativa. Então o que acontece? Usualmente eu tô no Wi-Fi. O Wi-Fi falha, ele vai pra... Eu não tenho Wi-Fi, ele vai pra TIM. Se a TIM falha, automaticamente entra a Vivo. Então, e se eu pudesse ter 3, eu colocaria um chip Claro também, colocaria na fila. E assim eu garanto que eu nunca vou ficar sem sinal, que uma notificação vai sempre chegar. Então, minha duplinha é principal a TIM e Vivo Easy no fallback. Né, e não gasta dados dessa Vivo Easy, só gasta dados quando a TIM não tiver ativa. Boa. Eu tenho TIM e Claro. A Claro atualmente é a principal, que eu tenho o eSIM no iPhone 14 Pro. E a TIM é uma secundária que já foi a principal, mas virou secundária. E é um número que eu uso para coisas, cadastros, essas coisas. E o meu número da Claro é meio secreto, assim. Ninguém tem, basicamente. Eu tô tentando aqui, quem tá assistindo deve ter visto que eu tava mexendo no celular, eu tava tentando acessar os aplicativos das operadoras pra descobrir qual é o plano que eu tenho, que eu nem sei, e não consegui, tá? Então eu vou ficar devendo qual é o plano exato que eu tenho, mas se eu não me engano, são os planos de 50 GB de dados pós, então é um valor por mês ali, e é isso. Eu peguei porque eu queria ter dados à vontade, né? À vontade não 50 GB, mas enfim, é o suficiente para eu poder usar à vontade sem me preocupar quando precisar. Então, se tá viajando, se caiu internet, tá sem energia, quer dizer, caiu internet não porque eu tenho redundância de internet em casa, então realmente só se cair energia que eu fico sem internet, aí usa ali o 4G, 5G. E
fora isso, quando eu vou viajar, eu uso, já falei aqui também, eu uso o GeekSky. Usei, inclusive, agora nessa última viagem, continuo gostando. Não é muito barato, mas é muito prático. Você vai lá no aplicativo, Apple Pay, pistola lá o Apple Pay, já pega o eSIM, instala e quando você pousa no país de destino já tá com internet. Então, o eSIM da GeekSky pra mim, quando viaja, é maravilhoso. Mas de operadoras é isso. E acho que a reação que o Mendes teve quando ele foi respondendo né? É aquela reação de tipo, eu vou falar o nome aqui, mas não é recomendação, né? Então acho que eu falo pelos três aqui que ninguém tá recomendando nenhuma das operadoras, que todo mundo sabe que operador é aquela coisa, né? Maravilhosa, né? Pra não falar outra coisa. Então, assim, eu tenho... É bem como o Coca falou. Eu comecei com a TIM, que tinha melhor cobertura. Eu comecei lá no Rio Grande do Sul já usando, que tinha uma cobertura bacana. Aí quando eu mudei pra cá eu vi que aqui também era ok. Aí quando rolou o lance do eSIM, eu vi que a Claro era que tinha melhor suporte a eSIM, que dava pra comprar online e tudo. E aí eu achei melhor ir com a Claro e a cobertura aqui também é boa. Então é aquela questão, depende muito do que funciona na sua região. A TIM aqui no Rio de Janeiro tá com 5G em todos os bairros já. As outras operadoras estão num, mas não estão no outro, mas não estão. Então é questão de ver sempre a tua cobertura, que também não é perfeito, né? Eu tô aqui nesse exato momento eu tô no TIM 4G, mas quando eu viro o corredor, vira 5G. O corredorzinho ali é a diferença do 4G pro 5G. O 5G ele é bem sensível, assim, qualquer coisinha atrapalha. E a mágica para fazer a comutação entre as duas linhas, alternar as duas linhas, porque igual o Rumble só tem um número, só divulga um número, os outros números são ocultos, mas o telefone toca igual, né? Eu posso estar usando a não principal, né? A TIM que não é principal, mas se me ligarem pro o número que eu divulgo, que é da Vivo, o telefone toca. E para fazer a alternação dos dados celulares, vá lá na opção nos ajustes, celular, aí os dados celulares tem uma opçãozinha lá, permitir a alternação de dados celulares, e aí vai fazer isso, né? Quando a linha principal não estiver disponível, entra os dados da segunda linha. Boa. E só o lance também de operadoras, a minha impressão é que todas são a pior, né? Assim, todo mundo que tem operadora pior é que você tem motivo pra reclamar. Eu sempre que eu tô, sei lá, na Marginal, que tá trânsito em São Paulo, que tá todo mundo mudando de faixa, em todas as faixas, ninguém tá satisfeito com a faixa atual, quer mudar pra do lado. Operadora e banco, eu vejo a mesma coisa, assim, todo mundo que usa enxerga os problemas e pensa, nossa, eu vou trocar de operadora que vai ser bem melhor. Não, você vai ter os mesmos problemas, só que outros, né? A quantidade vai ser a mesma, você vai achar outros problemas. Então, o lance se compromete e vai, porque minha impressão é que não tem a perfeita. Você encontrou uma que te dê menos dor de cabeça, fica nela e não solta, porque a alternativa sempre vai parecer ser uma maravilha, mas não. Você vai mudar de faixa, vai estar trânsito do mesmo jeito. A grama do vizinho é sempre mais verde. É sempre a mesma coisa. Embora você possa ler alguns sinais interessantes. Por exemplo, se eu não me engano é PRF, que está trocando os planos de uma operadora e está passando para TIM. Se é PRF, tirando questões, né, de interesses que todo mundo sabe que existem, mas imaginando a PRF, que está em zilhões de lugares pelo Brasil, se ela, né, escolhe essa operadora, saiu de uma operadora e foi para outra, é porque, né, aquela operadora estava, né, meio capenga e foi para outra, ou seja, que aquela operadora está nesse exato momento fazendo investimentos e vai ter uma qualidade melhor, mas daqui a um ano vai ser outra operadora que vai estar fazendo os investimentos e aí fica aquela corrida de gato e rato, não tem jeito. É isso aí. Muito bem, se você quiser encontrar as notas desse episódio com link sobre tudo que falamos, link para mandar o seu feedback, você encontra aí no seu player de podcasts. Quero agradecer aqui mais uma vez os nossos apoiadores, o pessoal que está acompanhando aqui a gravação ao vivo também. Agradecer o Text Expander e o Timing pelo patrocínio. O Edu, que edita aqui o podcast, faz a gente parecer inteligente. Demos trabalho como sempre, isso é normal, né? Faz parte da vida. Então, muito obrigado, Edu. E para falar com vocês, como é que faz? Para falar comigo, você sabe, vai lá no Google, bater Coca-Tech, ou então no Instagram, no @coca.tech. Eu sou MVC Mendes, lá no Mastodon, Instagram, Threads também. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira, área de trabalho toda quarta-feira. Apresento às sextas-feiras Hipsters Fora de Controle pra Lura e escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Muito bem, eu sou o Guilherme Rambo, @inside no mastodon.social, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Também estou no Olá Mundo, aqui da Gigahertz, e no podcast secreto Não Secreto,
secreto. Talvez vai ter um verdade. episódio novo aí em breve. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou. Falou, tchau, tchau. Cara, o Audition perdeu de novo meus atalhos hoje. Eu quis jogar pela janela o computador. Cara, o Audition tem essa coisa, né, de Alzheimer, assim. Nossa. Quando eu abri o Audition aqui faz umas 2 semanas pra editar, não, foi pra gravar o Olá Mundo, eu acho, e tinha resetado o Audition, tipo, tava tudo zerado, como se tivesse instalado do zero, apagado tudo, todo o layout da interface. A única coisa que ele não perde, felizmente, são os meus presets de equalização, essas coisas, isso ele não perde. Mas, tipo, o layout da interface, isso volta e meia ele esquece. Eu abri o Audition hoje e tava lá aquela tela de dicas. Eu falei, "Ih, tudo de novo, cara, pra eu achar." Eu vou te dar uma dica, Mendes, né? Aquela minha dica canalha que eu faço pra todo mundo que perde alguma coisa. Cara, é só voltar o backup, vou te mandar. E depois aqui numa mensagem, um caminho onde fica essas configurações. Aí você volta o backup e... Dá pra restaurar. Boa, já abri o Dá pra Audition aqui achando que ia ser direto nele. Tá, manda, porque, nossa, cara. Não, é um arquivinho lá, você pode restaurar, né? Mas não deixa de ser chato. Eu tenho, Sim. Não é muita. Eu tenho 2 atalhos de teclado. Um deles que eu mapeei o MX Master para quando eu toco num dos botões aqui, ele seleciona tudo para frente do playhead para eu poder pegar e puxar para trás. E o outro que é um Function Shift Till, ou acento acrase, que é o exportar o entire track, o entire whole thing, o projeto todo lá. Mas eu nunca acho isso no menu de atalhos depois. Eu vou lá, abro o menu de atalhos, procuro a palavra-chave playhead, tracks, não sei o que lá e... Não, eu passei mais tempo procurando isso hoje do que editando a área de trabalho. Foi ridículo. File, Mixdown, Entire Session Mixdown. Esse acho sim, que é o caminho. Porque é o caminho. Mas Nossa. o outro, que é assim, selecione todos os trechos de todas as faixas do playhead pra frente. Não existe no menu pra você achar isso. É só uma opção que desativa com a tela de teclado. Eu nunca acho esse negócio. Eu passei 15, 20 minutos procurando hoje. Aí eu achei, aí eu tirei um print da configuração e joguei numa pasta minha aqui de coisas permanentes pra daqui a 6 meses. O preset de equalização, essas coisas todas, eu também tenho um print pra garantir que se perder qualquer coisa, não tem que ser naquelas posições ali. Nossa, o backup do mundo físico é você tirar foto, né? Quando eu vou, sei lá, vou mexer numa fiação aqui e tal, e se precisar botar exatamente como tava, né? Tira foto antes, exatamente como tá, de vários ângulos, e aí depois, se precisar, tem a referência.